Como o aço é feito? Antes eu pensava que bastava ter carvão e minério de ferro, mas agora vejo que estava simplificando demais. Suponha que no seu quintal haja grandes depósitos de ferro e carvão. Os trabalhadores operam habilmente as escavadeiras para extrair esses materiais e carregá-los nos caminhões, que os transportam para locais específicos na siderúrgica. Esses insumos são fundamentais no processo de produção do aço. A primeira etapa é o processamento do carvão. Ele é triturado em pequenos pedaços e colocado em um forno para aquecimento contínuo. Esse processo exige paciência e um controle preciso, pois o carvão precisa ser aquecido por 18 horas até atingir 1000 graus Celsius, transformando-se em coque. O coque é uma forma quase pura de carbono, livre de impurezas e componentes voláteis. Durante o aquecimento, é essencial evitar a entrada de ar no forno, pois isso poderia resultar na formação de cinzas ou até em explosões. Quando o coque está pronto, ele é combinado com minério de ferro e calcário no alto forno, o equipamento central da siderurgia. Dentro do alto forno, a queima do coque gera monóxido de carbono, que percorre o interior do forno e reduz o minério de ferro, extraindo o ferro metálico. O calcário também tem um papel essencial, reagindo com a sílica do minério para formar escória de fusão mais fácil. O ferro fundido escorre para o fundo do forno, enquanto a escória, que contém impurezas, é removida por um canal separado. No entanto, esse ferro ainda não pode ser chamado de aço, pois contém altos níveis de carbono e outras impurezas. Para refinar o ferro fundido e transformá-lo em aço, são adicionados agentes químicos que reagem com as impurezas e as fazem se separar do metal. Em seguida, uma tubulação resfriada à água é inserida no ferro líquido, injetando oxigênio puro. Esse processo, chamado de refino por sopro de oxigênio, reduz o teor de carbono e remove enxofre e outros elementos indesejados. Adiciona-se também quartzo derretido, que forma uma camada protetora sobre o metal para evitar sua oxidação pelo ar. Após a oxigenação, o aço ainda passa por mais etapas para atingir as propriedades desejadas. Materiais como sucata de aço e resíduos ricos em ferro são adicionados ao forno de refino. Para gerar o calor necessário, inserem-se 3 eletrodos de grafite, criando um arco elétrico, que eleva a temperatura do forno entre 1600 e 2000 graus Celsius. Nessa temperatura, o aço se mantém completamente derretido, permitindo a remoção da escória e garantindo um metal mais puro. Cada lote de escória passa por uma inspeção para verificar possíveis níveis de radioatividade. Dependendo de sua composição, pode ser reciclada para a fabricação de cimento ou usada na pavimentação de estradas. Caso apresente alta radioatividade, é descartada de forma segura. Antes de o aço ser moldado, ele ainda precisa passar por processos de desgaseificação a vácuo, que removem gases dissolvidos que poderiam comprometer sua qualidade. Agora o aço está pronto para a moldagem. Ele é despejado em máquinas de lingotamento contínuo, que permitem o resfriamento gradual e a formação de blocos metálicos chamados tarugos ou placas. Se o objetivo for produzir bobinas de aço, o metal líquido passa por rolos resfriados à água, que solidificam o material em tiras contínuas. Essas tiras são depois niveladas, limpas e reduzidas à espessura desejada antes de serem enroladas. Os formatos finais do aço variam de acordo com sua aplicação. Entre os mais comuns estão as chapas, bobinas, vigas, tubos e vergalhões. Além disso, setores específicos utilizam métodos avançados, como a fundição sob pressão ou o uso de hidrogênio na fusão para criar ligas especiais. A indústria siderúrgica continua inovando, buscando processos mais eficientes e sustentáveis, como a reciclagem de sucata e novas técnicas para reduzir as emissões de carbono na produção do aço.